Mais um tema muito importante para ser tratado nessa Semana de Beleza, que é a rinoplastia. A gente vai conversar agora com o Dr. George Rego, otorrinolaringologista, especialista em rinoplastia, né, Dr. George? Só faz rinoplastia hoje? Só, hoje em dia é só isso mesmo. Não dá para fazer mais coisa, não. Isso. George, a gente estava pensando, né? Tem muita gente que tem um sonho de fazer rinoplastia, o nariz está aqui no nosso cartão postal, mas o que é mais importante que a pessoa saiba antes de procurar fazer um procedimento como a rinoplastia? Bem, como todo procedimento estético, a gente tem que estar bem preparado e saudável, né? Não adianta você se submeter a um procedimento totalmente eletivo, eminentemente estético, né? Apesar de que, na grande maioria das nossas cirurgias, também fazemos o tratamento de parte funcional do paciente, não só o estético, né? Tem que tratar também as patologias que o paciente tem de função da respiração, mas mesmo assim, não deixa de ser uma coisa eletiva. Então a gente precisa ter a saúde em dia, os exames estarem normais, a avaliação cardiológica normal, precisa que o paciente esteja preparado antes da cirurgia, bem com alimentação boa, sem cigarro, sem álcool. Então a gente pede para suspender para quem fuma pelo menos 3, 4 semanas antes, não fumar. O preparo alimentar saudável, alimentação saudável, isso tudo influencia muito no processo cicatricial do pós-operatório. Então, assim, é bem importante que isso seja levado a sério por parte do paciente também, né? George, agora chega na hora da consulta, né? Você deve fazer toda aquela anamnese, toda essa análise, se vai precisar, além da correção estética, se vai precisar de algo funcional. Mas eu penso, na hora de escolher o formato do nariz, o que é que você leva em consideração e como é essa conversa com o paciente, né? Porque a gente sabe que tem gente que já chega com o nariz aqui da revista, eu quero um desse, e não é bem assim, né? Não, é assim, eu sempre falo que ao contrário de muitas outras pessoas que não gostam que o paciente leve um formato de nariz, eu sempre peço para me levarem modelos de narizes que eles gostam, que elas gostam. Por que isso? Porque eu vou conseguir com isso ter uma noção do que o paciente pretende. Ela pretende um nariz mais empinado, menos empinado, mais natural, mais fino. Então, com base nessas imagens que elas me levam, eu consigo ter essa noção de entrar um pouquinho na cabeça dela do que é que elas estão pensando. E aí eu dizer, temos condições de fazer isso ou não? Não, isso aí realmente a gente não tem condições. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração o formato do rosto, a qualidade da pele, o tipo de pele, se é uma pele muito grossa, se é uma pele fina, o tamanho do nariz, se eu vou conseguir esticar essa pele, se eu vou conseguir fechar de volta, se a oleosidade da pele. Então, muitas vezes a gente tem que conversar. E eu tenho que ser bem sincero para nessa análise dizer, ó, isso aqui realmente, no seu caso, é mais complicado. A gente consegue se aproximar um pouco do que você pretende, fazendo a técnica cirúrgica tal, mas deixando bem claro, o formato final do nariz não depende só da cirurgia, depende muito também do pós-operatório bem feito. Eu sempre falo, pós-operatório muito bem feito não resolve uma cirurgia mal feita. Mas um pós-operatório mal feito, ele atrapalha em muito uma cirurgia bem feita. Então, o pós-operatório ele é tão importante quanto o ato cirúrgico também. E o que a gente leva em consideração é isso, formato do rosto, tamanho da paciente, um rosto mais afilado, um rosto mais arredondado, assimetrias faciais, que a gente tem que tentar encaixar esse nariz numa assimetria facial. Muitas vezes a gente precisa que a paciente se submeta a alguns procedimentos, como mentoplastia ou, às vezes, cirurgia ortognática antes para poder fazer a rinoplastia. Então, algumas coisas a gente tem que levar bem em consideração nesse tratamento, vamos dizer assim. Eu acredito que essa simetria que faz a diferença é aquele nariz que você olha e nem sabe que ele foi operado, né? Aí que eu acho que está o tchan da rinoplastia bem feita, bem sucedida. É outro ponto que eu falo muito, que o que a gente tem que buscar é a naturalidade. A gente vai conseguir a naturalidade não é dizendo que todo nariz tem um formato de 3x4, todos iguais. Então a gente tem que ir de acordo com o rosto de cada pessoa. E aí essas medidas dos quintos faciais, dos terços faciais, isso aí é que faz com que a gente consiga chegar no resultado mais
natural possível. E quando eu sempre falo assim, a gente tem que buscar uma coisa mais natural, muitas vezes o pessoal fica assim, mas eu não quero natural porque eu já quero mudar. Mas isso não significa não mudar. Você pode mudar de um nariz gigante para um nariz pequeno, mas a naturalidade está em você dizer, quem vê você na rua, não precisar dizer assim, fez uma cirurgia. Quem não lhe conhece, às vezes tem um nariz que muda bastante, todo mundo que via aquela pessoa que já conhecia sabe que foi feito algum procedimento. Mas o importante é que não fica aquela coisa estigmatizada, ou muito empinado, ou muito projetado, ou muito fino. Essas coisas é que faz levar em consideração para ser uma coisa mais não natural, né? Para ser uma coisa mais artificial. E é isso que a gente busca, o lado da naturalidade. George, você falou do pós-operatório, né? Da importância do pós-operatório. Como é que é um pós-operatório bem-sucedido? O que é que precisa ser feito nesse tempo pós-cirurgia? Como é que é o pós-operatório? Olha, importante, muito importante, é uma dieta bem feita, certo? Então eu peço para evitar alguns tipos de alimento no primeiro mês pós-operatório, alguns eu estendo para 2 meses pós-operatório. Os cuidados com a limpeza da ferida operatória, os cuidados com a limpeza na pele, os cuidados com o uso de máscara, né? Porque principalmente mulher que usa maquiagem, que usa protetor solar. Então, com a máscara, tem muito a questão boca, nariz. Então, você está ali com a oleosidade do protetor solar, ou então da maquiagem. Então, tudo isso vai se misturando. Isso, hoje em dia, tem quem advogue pelo lado de isso comprometer muito o risco de infecção pós-operatória. Então, alimentação, uma drenagem facial, isso aí que é crucial. Você fazer a drenagem para ter menos edema, menos roxinho nessa região. A lavagem nasal interna também, com soro, que a gente também trata a parte funcional disso aí. As medicações, tomar direitinho no horário correto. Esses cuidados a gente sempre passa. E eu sou muito chato em cobrar esses cuidados aí. Então, eu estou sempre em cima do pessoal, exatamente para cumprir isso aí direitinho. George, agora, a gente está aqui em dezembro, né? Dá tempo ainda de fazer uma rinoplastia nessa época do ano ou o verão é um ponto negativo? É melhor esperar passar essa estação do sol, já que a gente se expõe mais nessa época do ano? Assim, faz parte dos cuidados. Então, assim, evitar pegar o sol no pós-operatório é muito importante por conta da manipulação que a gente faz na pele nessa região. Então, o sol pode prejudicar um pouco a questão da cicatrização, a questão das equimoses, né, do roxinho, o sol pode manchar um pouquinho, demorar mais a sair isso aí. Então, mas eu sempre oriento, né, não vai ter problema. Você quer ir à praia, fator 50, protetor solar fator 50, bota um boné, uma viseira, fica debaixo de uma barraca, não pega o sol direto. No primeiro mês, eu peço, inclusive, para evitar o banho de mar. Banho de mar ou banho de imersão, banho de piscina, banho de mar, alguma coisa que precise entrar com a cabeça. Se for do pescoço para baixo, não tem problema. Tá ali na praia, vai dar uma entrada no mar, alguma coisa, só não entrar com a cabeça mesmo dentro d'água. Não é questão de molhar o nariz, dá para molhar o rosto, não tem problema. Mas a questão da imersão, pela pressão mesmo também, não entrar água em algum localzinho que ainda esteja aberto da cicatrização e entrar água nessa região. Então, é mais pelo banho de imersão. Tanto faz, chuveiro, piscina, o que for, não deixar fazer a imersão mesmo do nariz dentro da água. Sabe? Mas assim, Em quanto tempo? Pode concluir. Esse período é o principal, é o que todo mundo quer, porque quer aproveitar as férias, quer aproveitar o recesso, quer aproveitar o período de final de ano. Então, assim, esse período do carnaval, período de Semana Santa, então muita gente quer usar esse período realmente para ter um pós-operatório melhor, sem se preocupar muito com a questão do trabalho, algumas coisas, então isso ajuda muito. Então esse período é lotado em todo canto. Ótimo, George. Quando é que a gente percebe o resultado final da rinoplastia? Em quanto tempo? Assim, com mais ou menos um mês da cirurgia, já é para ter vamos dizer assim, um resultado aparente bom. Mas a gente sabe que o nariz ele ainda vai desinchando, ainda vai tendo modificações até 1 ano de cirurgia. Então, o dorso, que é essa região, geralmente a gente diz que a partir dos 4 meses, com 4 meses mais ou menos, ele já está com a definição boa, já mostra se tem alguma irregularidade ou não, ele já está, mas a ponta, pela gravidade inclusive do edema, é sempre o último a desinchar. Então a gente fala que a ponta ela vai começando a ficar boa a partir dos 6 meses de cirurgia.
E o nariz como um todo, a gente diz que até na cirurgia primária, né? Quem nunca operou, que tem a questão dos vasos linfáticos ainda, não tem fibrose de cirurgia anterior, então isso aí até um ano pós-operatório ainda tem essas alteraçõezinhas, ainda muda alguma coisinha ou outra. Ótimo. George, então, para a gente encerrar aqui, o que é que você falaria para quem está acompanhando essa entrevista e sonha em fazer essa cirurgia no nariz? É a questão da programação. É se programar para conseguir fazer um pós-operatório bem feito, programar nas férias ou programar algum período que consiga realmente ficar parado, que consiga ter os cuidados que precisa ter bem direitinho. O ideal é que nos procure com antecedência de 4 a 6 meses antes do período que quer ser operado, porque realmente existe uma, uma agenda de cirurgias e essa agenda geralmente a gente consegue marcar para 3, 4 meses para frente. Então, se programar quanto à data que precisa fazer para ir com antecedência, se programar mentalmente, que é muito importante, o psicológico disso aí, então, que vai ficar com obstrução nasal durante a primeira semana. Então, essas coisas são bem importantes para se programar também. Mas vale a pena, né? Vale a pena Só tem que valer a digamos, pena. esse sofrimento aí, a gente paga o preço para depois ficar com o nariz lindo.